Olá, meus amigos do Caderno Literário, tudo bem? Vamos falar dos nossos estudos da semana? O Amante de Lady Chatterley, do escritor D.H. Lawrence, ou David Herbert Lawrence. Eu tenho aqui a edição da Penguin, com a introdução da Doris Lessing, também ganhadora do Nobel de Literatura, muito polêmica em suas falas, suas entrevistas, falecida em 2017. Ela traz um pouco da vida particular do autor, casado, né? Ele foi casado com a Frieda Lawrence, ambos faleceram no ano de 1930. O autor, D.H. Lawrence, ele nasceu no ano de 1885. Apesar dessa vida particular bem conturbada com sua esposa, eles tinham uma devoção no casamento que acho que para muitos era incompreensível frente ao comportamento deles na época em que viviam. O livro foi escrito aí no período entre duas grandes guerras e entrou em choque com esse comportamento pós-vitoriano dessa sociedade inglesa cheia de rótulos e posturas, né? Esse livro, ele quebra um pouco esse comportamento social e coloca uma série de questões aqui na mesa, como postura do homem, pensamento da mulher, sexualidade de ambos, vida conjugal, amantes, comportamentos e reflexões sobre as classes sociais, que tem grande destaque em muitos capítulos aqui desse livro, tá? O que eu posso dizer para vocês? Então, nós temos uma mulher cheia de vida, com uma liberdade que não era muito comum às mulheres de sua época. Nós temos a Connie, a personagem, a Lady Chatterley, que juntamente com sua irmã Hilda, vivenciou aí seus estudos fora de casa, iniciação sexual também, essa liberdade de escolha e pensamento que, como eu disse anteriormente, não era muito característico às mulheres de sua época, fizeram com que esse pensamento fervilhasse sobre uma série de questões. Elas voltam para casa, Connie conhece Clifford, eles se casam, ele volta para a guerra e quando esse período dele de batalha termina, ele retorna paralítico. Então ela tem uma dificuldade no casamento, pela personalidade dele, pela incompreensão de ambos frente à situação de ambos. E Sir Clifford e Lady Chatterley constroem a sua vida conjugal na casa da família dele, em Rugby. Lá, com toda a estrutura que eles têm, as minas, a sociedade, os mais pobres, os mais ricos, nós temos pinceladas de críticas e pensamentos sobre as classes sociais muito forte aqui nessa história, que permeia aí da base para essa relação amorosa conturbada de Clifford e Connie. Ela se vê muito frustrada, querendo até um certo ponto desse livro, não pensava em ter filhos, mas ela quer viver uma paixão, ela quer entender a sua sexualidade e ela se envolve então com o guarda-caça da casa, né, da residência, e o Mellors, e eles têm uma intensa vida amorosa, e que as descrições das cenas, acho que foi isso que causou muito choque na época, nos anos 50, levando esse livro aqui a julgamento. No Brasil, a leitura mais livre desse livro veio depois dos anos 60, mas ele foi levado ao julgamento por conta dessas obscenidades e dessas descrições das cenas sexuais entre o guarda-caça e a Lady Chatterley. E essa ideia da fragilidade do seu esposo na cadeira de rodas, enfim. Então nós temos um livro que coloca o pensamento de uma época da elite em xeque aqui. Toda a estrutura permeia em questões, vamos questionar. Por que a mulher tem que pensar assim? Por que a mulher tem que ser assim? A sua sexualidade, esse redescobrir-se mulher nas mãos do guarda-caça, que também era um homem instruído, um homem que vivenciou um casamento frustrado, que também procurava uma amante, um aconchego aos seus sentimentos muito nobres. Ele é um personagem muito nobre. E a Connie também. Ela tem esses roupantes sexuais, esses desejos incontroláveis, mas ela é sensível à situação do seu esposo, sensível à sua própria descoberta de sexualidade, e ela tenta de todos os meios
se encaixar ali e se entender como um ser vivente, humano, cheio de intenções. Nós temos então toda uma estrutura durante a narrativa do livro sobre esse caso do guarda-caça com a Lady Chatterley, essa necessidade deles estarem juntos, essa fragilidade do seu esposo. E temos aí a governanta da casa que vem para ajudar e fazer companhia, as reflexões aqui do Clifford, nesse momento em que sua esposa se redescobre, né? Então, é um livro com cenas bem picantes, as descrições das relações sexuais são bem trabalhadas, um vocabulário até bem rasgado, um tanto chulo para certas pessoas, mas não tão vulgar e bobo como 50 Tons de Cinza. Eu li 50 Tons de Cinza, eu gostei muito da história, mas aqui as cenas sexuais, essa intensidade amorosa deles é levada com palavras e parágrafos que você fala, meu Deus, não, o resto eu preciso. Então, ler e estudar O Amante de Lady Chatterley traz uma reflexão não só sobre casamento, compostura, fragilidade, sexualidade, mas sim sobre classes sociais, como você pode se colocar, defender-se e defender o outro, o pensamento alheio, sobre o homem naquela época, os trabalhadores, as suas necessidades relacionadas à subsistência mesmo e também ao seu modo de vida. Então, esse comportamento pós-vitoriano, refletido aqui entre as duas grandes guerras, traz uma sociedade aparentemente organizada entre suas classes, porém quebrada, frágil e sem fundamentos que justifiquem certos comportamentos e certas posturas de se viver no dia a dia. Então, eu admiro Lady Chatterley, eu admiro a forma como Clifford coloca-se assim, coloca o seu olhar um pouco, né, deixando passar muitas coisas em relação à necessidade de sua esposa, já que ele não pode suprir isso, não é mesmo? Então, foi muito prazeroso, eu li e refleti muito sobre o papel de cada um nessa sociedade e como esse livro até hoje é impactante em muitas questões. Então, você vai fazer aqui uma análise de um homem frágil, o autor, D.H. Lawrence, falando desse personagem Clifford que reflete um pouco do seu jeito de ser, também colocando ali essa fortaleza da sua esposa Frieda no personagem da Connie, e como a Connie tem a sua linha de apoio, né? Na história nós temos a sua irmã Hilda, que também vivenciou muitas coisas ao seu lado. Enfim, é um livro que vale a pena, profundo, de uma narrativa envolvente e que você não se prende com problemas de vocabulário, flui, como se pensa, esse fluxo de pensamento dela e de todos os outros flui muito bem. Espero que vocês se atrevam, se coloquem ali para estudar esse livro, porque, olha, é enriquecedor. A gente se vê no próximo estudo. Um conto de A.J. Wells. Tchau!